Coragem para lutar. É esse o nosso lema, né? Sempre foi, há mais de 100 anos, né? Vencendo esse lema. E ele foi estampa da campanha do Vasco, né? Em questão de produtos. No último ano, eu tive a honra de ter essa camisa aqui, né? Um presente do próprio Vasco, inclusive, que diz exatamente isso: coragem para lutar. Aqui embaixo, o ano de 1924, né? Referindo-se ali, então, ao ano em que houve a resposta histórica. E no ano passado foi o centenário, né, desse grande acontecimento. E agora, nesse dia 7 de abril, a gente celebra os 101 anos desse acontecimento que tem que para sempre ser reverberado. Claro, na mídia tradicional a gente não pode depender muito, né? Então, na mídia de Vasco ele tem que sempre ser reverberado. Além disso, claro, notícias, informações, o dia foi tenso, como costuma ser, né? Então vamos falar um pouco sobre tudo isso. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono e apresentador aqui desse vídeo da Analisa Vasco, e estou aqui para trazer, além, claro, dessa vangloriação ao nosso legado, as principais informações dessa última segunda-feira, dia 7 de abril. Claro, iniciando aqui falando sobre esse nosso marco fundamental, né, que tem que sempre ser reverberado, a resposta histórica, que foi quando a Federação Estadual da época quis barrar 12 dos nossos jogadores de atuarem na competição, né, no campeonato carioca da época. Inclusive, falaram que se não excluísse esses jogadores do elenco, o Vasco não disputaria o Carioca de 1924. O Vasco bateu o pé, manteve os jogadores e aí gerou uma comoção suficiente para que não somente conseguisse ficar na liga, mas conquistasse ela, com jogadores majoritariamente negros em 1924. Feito enorme. E na verdade a década de 20 ela é muito importante para o Vasco, né? Porque em 1927 São Januário é construído pelas mãos dos próprios torcedores do Vasco, inclusive estamos perto aí do centenário, né, da nossa casa. Então, tudo aquilo que envolve a década de 20, eu acho que é o principal para entender o porquê do Vasco ser o Vasco, do tamanho que tem e tudo mais, né? Mas o principal nisso tudo, né, cara? O quão marcante é você ser relevante não só no esporte, mas numa luta social, que é a inclusão dos negros no esporte. A grande maioria dos nossos grandes craques do futebol brasileiro são negros. Pelé, Ronaldinho, Rivaldo, o próprio Ronaldo Fenômeno também, apesar de ter a pele relativamente clara, né? Tem traços negros. E podemos citar vários outros até na atualidade, né? Neymar, Vinícius Júnior, enfim. Então, se hoje o esporte brasileiro e até mundial, por que não, tem jogadores negros sendo levados a sério, levados em conta, valorizados, a gente pode muito agradecer ao Vasco por isso, não é verdade? Então, fica aqui mais uma vez a menção e, claro, a celebração desse enorme legado que nós temos. Bom, mas se essa segunda-feira era para ser só de celebrações, infelizmente não é muito assim que a banda tocou. Tivemos notícias tensas, boas, ruins, que sejam. Então vamos iniciar aqui com aquela que abriu o dia, né? Que é sobre a situação do Fábio Carille. Ele que há muito desagrada o torcedor do Vasco. A gente até recentemente fez um vídeo dedicado inteiramente a ele para falar sobre o que a gente pensa e etc. E a verdade assim, é que acho que até aquele mais otimista sabia que o trabalho do Carille tinha uma data de validade, né? Porque ele é um técnico com um estilo de jogo muito característico, que não é segredo para ninguém essa característica, e que não é nenhuma mentira, não é nenhum devaneio. Ele fez isso em todos os lugares que ele passou, e não seria no Vasco, já no seu sétimo ou oitavo trabalho na carreira, que ele iria mudar isso. Lógico, eu não descarto a possibilidade da pessoa evoluir, mas no caso do Fábio Carille, eu não acreditava nisso. E não é por nada pessoal com ele, e sim porque ele é um técnico muito convicto das próprias ideias. Então, de novo, para mim parecia um trabalho com data de validade. Por quê? O elenco do Vasco, ele não é montado para essa característica. Simples assim. Mas enfim, para além da minha opinião, temos a informação de que, internamente, o trabalho do Fábio Carille já não é mais levado com totalidade de aprovação, né? Esse internamente ele é bem dúbio, ele pode significar elenco, ele pode significar diretoria, pode significar uma gama de situações e de coisas. Fato é que a informação ela é essa. Internamente, o trabalho do Fábio Carille já não é mais tão prestigiado assim, né? Não é mais unânime,
E essas próximas duas partidas contra Puerto Cabello e Sport, ambas em casa, em São Januário, respectivamente pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro, serão cruciais nessa avaliação da continuidade ou não do treinador. Essa informação ela parte do Rodrigo Silvério, Madruga Vascaíno, ficou um abraço aí para ele, que parceiro nosso, já até apareceu aqui no canal. Foi confirmada posteriormente pelo Globo Esporte e também pelo Lucas Pedrosa. Então, uma informação de alta credibilidade e que, inclusive, pelo próprio Lucas Pedrosa, depois teve um complemento em cima do que seria o valor da multa rescisória do Fábio Carilli, né? Porque durante a manhã tivemos aí companheiros de profissão propagando a errônea informação de que essa multa teria o seu valor girando em torno dos 6 milhões de reais. Informação essa que, inclusive, a gente da Analisa Vasco chegou a propagar lá na página, mas foi prontamente avisado pela assessoria de imprensa que não procede. Então, prontamente tiramos do ar. E aí, Lucas Pedrosa trouxe a informação correta e devidamente corrigida de que essa multa rescisória ela é, então, de 500 mil reais. E essa multa de 500 mil reais ela é válida até o dia 31 de maio. A partir do dia 1º de junho, essa multa cai pela metade e vai para 250 mil reais. Valor muito mais proporcional, né, àquilo que seria um contrato de um treinador, contrato esse de um ano, enfim, né? O valor ali de 6 milhões de reais ele é válido para um técnico como Abel Ferreira, como Vojvoda, que já estão ali há muito tempo na casa, não é verdade? Para um cara que chegou agora, vai ter um contrato de um ano, não fazia nem sentido essa informação, né? E por falar em informações que não fazem sentido, novamente, o companheiro de profissão trouxe a informação de que o Jorginho seria o principal candidato para ser o treinador do Vasco. De novo, informação sem pé nem cabeça, porque o Jorginho não treina equipes de Série A desde 2022, quando ele treinou o Atlético Goianiense. De lá para cá, não só não treinou mais equipes de Série A, inclusive treinou o próprio Vasco em 22, porém como uma equipe de Série B, e atualmente está desempregado, desde que ele saiu do Coritiba em 2024. Então, você me dizer que um cara que, além de desempregado, não treina uma equipe de Série A desde 2022, ou seja, há 3 anos, e esse cara ele é o principal candidato para assumir uma equipe de Série A, desculpa, você deve achar que eu sou idiota. É simples assim, né? Mas, beleza, vamos seguindo aqui. A próxima notícia de relevância aí que a gente teve, e acho que essa a grande água no chope do dia, que foi com relação aí à definição do palco para a partida entre Vasco e Flamengo, marcado para o próximo dia 19 de abril, e que queria-se, né, que fosse realizada em São Januário. O presidente Pedrinho, para você que está por fora de toda a situação, ele declarou em diversas entrevistas, né, ele declarou primeiro numa exclusiva para a Aline Nastari, da TNT Esportes, depois corroborou isso na entrevista que ele deu para o Joel Silva, do canal Colina em Foco, e na última semana, na segunda-feira, no embarque do elenco do Vasco para Arequipa, no Peru, onde enfrentaram o Melgar, ele voltou a falar isso para o podcast Cruz Maltina, inclusive dizendo que, se fosse necessário, faria essa partida então com torcida única, né? Sem a torcida do Flamengo, caso fosse esse aí um requerimento do BEP para a aprovação da partida em São Januário. Bom, o Pedrinho fez esse ofício, enviou para o BEP na última semana. Esse ofício ele foi recebido pelo BEP, que prontamente recusou, né? Naturalmente, a postura deles nos últimos anos tem sido de recusa em relação a isso, então nada surpreendente que tenha havido essa nova recusa. E aí, diante dessa recusa, a diretoria do Vasco, né, do Pedrinho, junto à diretoria do Flamengo, chegaram no acordo para que essa partida fosse mais uma vez realizada no Maracanã, com aquela boa e velha divisão 50-50 para os torcedores, e ainda ali um acordo, né, na divisão do lucro dos bares, na minha visão ali, um cala-boca financeiro, enfim. Mas, beleza. Feito esse acordo ali e tudo mais, tudo definido. Já havia gerado uma revolta, mas ainda havia aquela coisa de, beleza, o BEP barrou e tal. O BEP chegou a emitir uma nota explicando lá nos critérios deles o porquê de entenderem que não tem que ter a partida e tal. Critérios esses que a maioria de nós vai discordar, mas que tem que respeitar. Até aí tudo bem. Só que 2 torcedores do Vasco, 2 advogados, né? Eles entraram com uma ação na Justiça Popular, né? Um ajuizado popular ali. E conseguiram, então, que fosse feita uma liminar por uma juíza da 6ª Vara da Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro, me fugiu o nome dela agora aqui, mas que deu essa liminar que concede o direito do Vasco
de mandar essa partida em São Januário. E aí vai contra todo e qualquer posicionamento do BEP em cima de vetar essa partida em São Januário. Inclusive, até de maneira mais cômica, a galera comentou na internet que foi, entre muitas aspas, vai trabalhar preguiçoso. A impressão que ficou realmente foi essa, de que foi uma crítica ali ao BEP, né? Até pela nota ali complementar que foi colocada no processo, em que ela destaca justamente que o BEP aparentemente estava ali se desviando da sua função, que era a de garantir a segurança ali nesse evento esportivo e de um monumento não só esportivo, mas cultural do Rio de Janeiro, que é São Januário. Bom, beleza, liminar concedida, porém, no finzinho da noite a gente teve a informação do Vene Casagrande, jornalista que, apesar de flamenguista, não costuma brincar no trabalho dele, não é um cara que vai misturar apuração jornalística com opinião, com viés, enfim. A informação dele é de que a diretoria do Flamengo, em contato com a diretoria do Vasco, teve a resposta ali de que vai ser mantido esse acordo feito com as duas diretorias ali pela realização do clássico no Maracanã. Ou seja, apesar da permissão do uso de São Januário para essa partida, ela vai ser no Maracanã. E aí abre um precedente muito grande para falar sobre essa postura do Pedrinho. Por quê? A comunicação dele já foi alvo de críticas da Analisa Vasco anteriormente. Vocês podem conferir lá na página, ano passado, principalmente na época próxima ali à demissão do Rafael Paiva, em que também o Felipe assume interinamente, né? A gente já criticou abertamente, não a gestão como um todo, tá? Mas essa postura da comunicação. Por quê? Por muitas vezes parece que a diretoria se esquiva de comunicar. Em momentos em que é crucial que haja comunicação, em que a torcida clama por uma comunicação. Porque a gente fica refém aí de informações do outro lado. Porque o Flamengo emitiu uma nota, o BEP emitiu uma nota, e o Vasco, que é o maior interessado, não emitiu uma nota até o momento. Não se posicionou de forma alguma até esse momento. A reportagem da Analisa Vasco chegou a tentar contato com os vice-presidentes jurídicos do Vasco, né, o Felipe Carregal e o Paulo Salomão. Do Felipe Carregal tivemos resposta essa que foi de que o Vasco não vai comentar sobre o caso no momento, né? Então, claro, relevante que haja resposta, agradecimento ao Felipe e tal pela acessibilidade conosco, porém, não clarifica o tema, né? Então, essa comunicação, ela está deixando a desejar. A torcida quer entender o que está acontecendo, o porquê dessa decisão. É claro, como a gente botou até lá no nosso perfil ali, né? Dá para entender da onde parte essa decisão. Quer dizer, você firmou um acordo com o Flamengo. E aí você volta atrás nesse acordo, por mais que haja um contexto, né, de uma nova liminar, uma coisa ali que foi acontecendo no decorrer de todo esse processo, não é verdade? Então tem esse contexto que até daria para explicar para o Flamengo, me colocando aqui no papel, né, de gestor do Vasco. Claro, nem tudo é tão simples assim, eu estou indo pela base teórica do tema, tá? Certamente vai ter alguém aqui no comentário e vai falar, não, não é tão simples assim, realmente não é, mas ok. Mas também consigo entender, querer sustentar esse acordo, até porque na iminente reforma de São Januário, o Maracanã ele vai se tornar uma das nossas casas. Já é, historicamente, culturalmente, né, tanto quanto do Flamengo e do Fluminense, tá? Cabe dizer isso. Mas é óbvio que a gente tem mandado a maioria dos jogos em São Januário, nossa casa, a gente sempre vai abraçar mais São Januário, né? Então, só que com esse período aí de reforma, é lógico que Maracanã vai se tornando mais vezes esse palco, né? Então dá para entender, mas fica complicado, fica dúbio tudo isso, porque o Pedrinho que foi publicamente falar sobre esse desejo e tal, as palavras dele, tá? Se tiver que ser com torcida única, vai acontecer em São Januário. Vou fazer o possível para que seja em São Januário. E aí você tem entregue de bandeja para você a partir em São Januário, você, por opção, recusa que seja lá. E esse por opção eu vou dar uma ênfase muito grande, porque a gente fez um texto no meio da semana passada, e ainda sobre esse enredo todo, falando, né, que por opção o Pedrinho se coloca nessa situação de, digamos, um embate midiático, né, por essa questão toda de São Januário, uma opção dele. Ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou, Pedrinho, você vai ter que falar sobre isso. Não, não, ninguém é obrigado a responder. Ninguém botou uma arma na cabeça dele, ele falou porque ele quis. E ok, ao mesmo tempo em que eu critico ele por não se posicionar institucionalmente, parabenizo, legal. Eu teve ali acessível, mas não inibe ele, não impede ele de chegar ali no repórter e falar, pô, sobre esse tema, deixa quieto e tal. Ou então que ele falasse sobre.
e ele fizesse um posicionamento mais político, mas ele optou por ir por um caminho de não, eu quero que seja em São Januário, eu vou fazer o que for do meu alcance, e não sei o quê. E aí tem a partida entregue de bandeja para ele em São Januário, e ele opta, porque a partida pode ser em São Januário. A liminar diz expressamente isso. Essa liminar ela pode cair, ela pode, enfim, pode ser até recorrida, etc e tal, mas de momento é isso. E liminar, por liminar, é uma liminar que até então garantia o poder dele sobre a SAF do Vasco. Então, dizer que há insegurança jurídica numa liminar é complicado, partindo inclusive dele. Então, são só esses pontos que eu queria trazer aqui. Eu sou leigo no assunto, estou aberto aí a comentários. Se por algum milagre esse vídeo chegar no Pedrinho, convido você a entrar em contato com a gente, oferecer aí a sua resposta, a sua réplica a isso. Eu acho difícil que chegue, né? O alcance não é tão grande assim, mas sendo pequeno ou grande o alcance, isso aqui é público. Então fica aí esse espaço para o Pedrinho, caso ele queira falar, né? Enfim, é lamentável pelo ponto de vista midiático mesmo, a postura que fica, o Vasco que vai na mídia brigar pelo direito, consegue o direito, mas recua. E aí foi o que a gente falou durante a semana. Indiretamente, não porque o Pedrinho acordou e falou, não, vou agradar o Flamengo. Não, não, não. Eu entendo que não. Mas indiretamente é o que acontece. Ele agrada aos interesses do Flamengo. Seja por uma escolha estratégica, seja por qualquer outra coisa, ele agrada aos interesses do Flamengo. Então fica só essas reflexões aí. É complicado demais, enfim, vamos ver o que acontece. Até agora foram informações extraoficiais, e de novo é uma crítica que a gente faz. Falta informação oficial do próprio Vasco, um comunicado, uma nota, uma elucidação. A gente fica no aguardo. Assim que ela sair, a gente reporta ela por aqui também. Para fechar o vídeo, né, duas notícias que fecharam esse dia de maneira, enfim, neutro, né, vamos botar assim. A primeira delas sobre o lateral direito Paulo Henrique, que teve o seu vínculo estendido por mais um ano. O antigo vínculo ele ia até dezembro de 2027 e agora ele tem vínculo com o Vasco até dezembro de 2028, ou seja, teremos o Paulo Henrique por mais 3 anos aí, pelo menos, a não ser que ele seja vendido para o Real Madrid. Brincadeira, quem sabe? Nunca se sabe, né? E outra notícia tivemos aí sobre o volante Souza, né, que está considerando uma saída do Vasco, ele que já não vem tendo tantos minutos, e uma parte em específico da notícia me chamou a atenção, tá? Que diz o seguinte: Fábio Carille não conta mais com ele. Eu sou jornalista profissional, trabalho pelo BTB Esportes, e na partida contra o Maricá, a vitória por 1-0 em São Januário pela Taça Guanabara, eu perguntei ao Carille sobre isso, sobre a utilização do Souza, sobre o que ele tinha percebido até então nos treinos, como é que estava sendo esse trabalho todo com ele e o que levava ele a considerar o Souza como uma opção. E o Carille foi expressivo na resposta. Ele disse: com certeza eu considero o Souza para o ano de 2025. Ele foi bem claro, ele disse que já da época dele na Turquia, que ele gostava do que via no Souza e tal. Também deixou entendido que nos treinos o Souza vinha sendo agradável. Cabe lembrar, essa partida contra o Maricá foi a última que o Souza não só foi titular, mas entrou em campo, né? De lá para cá, 2 meses passados, 7 partidas passadas, o Souza nem sentiu a grama de fora do banco, por assim dizer, indo pela metáfora, né? Então, o Carille não tem mais o Souza como uma opção. E aí entra um outro debate, tá? Carille abriu mão deliberadamente de Manuel Capasso. Ele escolheu não contar com Manuel Capasso. E aí agora ele vai e não conta com um dos zagueiros que ele considerava, que ele contava até então. Essa decisão da saída do Capasso ainda vai dar o que falar, né? A verdade é que é muito dúbia e não dá para entender do ponto de vista esportivo, né? A gente fica ainda com essa pulga atrás da orelha, né? Mas é tudo isso muito complicado. É muito a se questionar. Bom, fico por aqui. Um forte abraço a você que me deu a sua audiência até o final, né? Sempre vou recomendar você a se inscrever, a deixar o like aí no vídeo, isso me ajuda demais. Também ajuda que você passe para o algoritmo do YouTube o recado de que você gostou desse vídeo, que você quer ver mais vídeos assim. Também, claro, quero te convidar a seguir as nossas outras redes sociais, todas sob o @analisacrvg. Praticamente em todo lugar que você pesquisar, você vai encontrar a gente falando de Vasco, noticiando principalmente sobre o Vasco por aí. Também queria te convidar para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Por lá
a gente tem a nossa comunidade, a gente interage bastante, consegue ouvir vocês melhor, então esse convite fica feito aí, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.